Olá, pessoal! Na aula de matemática de hoje, veremos expressões numéricas. As expressões numéricas são contas que envolvem diferentes tipos de operações matemáticas, como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nesse primeiro momento, iremos estudar as expressões numéricas com apenas essas 4 operações. Também podem aparecer junto com as operações os sinais de associação, como o parênteses, o colchetes e as chaves. Hoje vamos ver apenas o uso dos parênteses. Podemos utilizar os parênteses ao escrever expressões numéricas a fim de organizá-las de outras formas. Quando tivermos os parênteses, devemos inicialmente efetuar as operações no interior dos parênteses. Vejamos esse exemplo. Eu tenho 30 mais 7 menos 5 mais 3. Notem que nós temos 2 parênteses. Então, eu vou começar resolvendo pelo primeiro parênteses que tem aí, que é o parênteses da operação 30 mais 7. Então, resolvendo isso, eu vou ter 30 mais 7 e depois vou resolver o segundo parênteses, que é 5 mais 3. 30 mais 7 é igual a 37 e 5 mais 3 é igual a 8. Notem que ainda tem um sinal de menos, a gente tem uma subtração entre esses parênteses. Eu vou repetir esse sinal, já que a gente eliminou os parênteses, resolveu o que tinha dentro deles. Agora, a gente vai ter 37 menos 8. E 37 menos 8 é igual a 29. Expressões numéricas com 4 operações. Para resolvermos expressões numéricas com 4 operações, devemos respeitar a seguinte ordem das operações. Então, primeiro, nós iremos resolver a multiplicação e divisão, e segundo, a adição e subtração. Se a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, deve-se começar com a que aparece primeiro, da esquerda para a direita. Vamos ver esse exemplo 1. Nesse caso, iremos resolver o que está dentro do parênteses primeiro. E vamos seguir a ordem do primeiro parênteses que está na frente. O primeiro parênteses que nos aparece é o de 120 dividido por 6. Então, a gente vai resolver primeiro esse parênteses. Resolvendo isso, 120 dividido por 6 é igual a 20. E depois a gente vai resolver o que tem dentro do segundo parênteses para poder eliminar ele. 4 vezes 9, 36. Notem que quando eu resolvo o que tem dentro do parênteses, a gente não precisa mais colocar esse parênteses, porque a gente já conseguiu eliminar ele. Agora, a gente tem 20, que é o resultado do parênteses de 120 dividido por 6, e 4 vezes 9 resulta em 36. Só que a gente ainda tem um sinal de mais. A gente repete esse sinal de mais. Então, a gente vai fazer a adição de 20 com 36, que vai ser igual a 56. No exemplo 2, nós temos 150 dividido por 4 vezes 4 menos 1. O que eu preciso fazer nesse exemplo? Nós iremos sempre começar pelo parênteses, o que tem dentro do parênteses. Então, a gente vai resolver o 4 vezes 4 menos 1. Só que lembrem que a gente tem uma ordem das operações para iniciar primeiro. A gente sempre vai começar pela multiplicação e divisão. Se não tem multiplicação e divisão, a gente vai fazer a adição e a subtração. Nesse caso, a gente tem uma multiplicação, 4 vezes 4. Então, a gente vai resolver primeiro 4 vezes 4 e depois subtrair de 1. 4 vezes 4 é igual a 16. Notem que eu ainda não consegui eliminar esse parênteses, porque eu resolvi só uma primeira operação. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai subtrair 16 de menos 1. E 16 menos 1 é igual a 15. Percebam que eu ainda tenho o 150. O que eu vou fazer com esse 150 que está fora do parênteses? Eu vou repetir ele. Vou repetir o 150 e a operação de divisão. Agora, a gente pode resolver. Eu já eliminei os parênteses. Então, eu vou fazer 150
dividido por 15, que vai ser igual a 10. No exemplo 3, prestem atenção que a gente não possui os sinais de associação, então a gente não tem os parênteses. Então, o que eu vou fazer? Para resolver esse caso, precisamos prestar atenção na ordem das operações. Nesse caso, nós iremos começar resolvendo pela multiplicação, que pela ordem a gente sempre vai resolver primeiro a multiplicação e a divisão. A gente tem uma multiplicação aqui, então eu vou resolver primeiro a multiplicação de 6 vezes 7. O que eu faço com 80? O 80 a gente vai repetir o 80 e o sinal de menos. Resolvendo essa multiplicação, eu vou ter 42. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a subtração, porque a gente fez primeiro a multiplicação lá pela ordem das operações, a gente precisa fazer primeiro a multiplicação ou a divisão. Depois, a gente vai fazer a adição e a subtração. Então, vai ser esse caso. Agora que a gente já fez a multiplicação, a gente vai fazer a subtração de 80 menos 42, que é igual a 38. Pessoal, até a próxima aula. Lembre de realizar as atividades e postar no Facebook. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.